faz um bom tempo que eu venho falando que vou contar meu testemunho aqui no podcast do No Amor da Maçã. Na realidade, eu nunca nem gravei esse testemunho. Eu já contei sim, quando eu vou ministrar em alguns lugares, faz parte de um seminário, por exemplo, quando eu falo de identidade, quando eu falo sobre família, quando eu falo sobre relacionamentos, eu acabo trazendo meu testemunho porque ele tem muito a ver. Inclusive, tem muito a ver com o próprio ministério No Amor da Maçã. E é bem verdade que eu nunca contei ele 100% com todos os detalhes que ele tem. Até mesmo de uma forma atualizada daquilo que eu vivo hoje. Porque se tem uma coisa que eu me alegro muito, mas muito mesmo, é poder olhar para trás do ponto onde eu estou hoje. Cara, como é maravilhoso ver a mão de Deus em todos os meus dias, em todos os meus anos, como Ele sempre cuidou de mim e apesar das dificuldades, apesar de tanto choro e até mesmo eu pedir para Deus me matar, sim, já tô dando spoiler aqui, mas o Senhor, Ele foi bom e graças a Deus não ouviu essa oração, né? Mas enfim, eu quero trazer meu testemunho com o maior número de detalhes que eu me lembro, porque eu creio que isso vai abençoar a sua vida. Não porque é o meu testemunho, mas porque o protagonista de tudo isso não sou eu, e sim Jesus. Então, durante o testemunho, eu vou mostrar aquilo que Jesus fez na minha vida e assim como Ele pode fazer na sua ou como Ele tem feito. E dessa maneira trazer esperança, levar fé, aumentar a sua fé, mostrar como esse Deus é Pai. Então, sem mais delongas, vamos logo pro testemunho porque meu nome é Fernando Ortega e esse é o Não Morda Maçã Podcast. O meu testemunho, parte 1. Começando aqui mais uma edição do Não Morda Maçã Podcast e finalmente trazendo o meu testemunho. Então, sem mais introduções, porque eu já falei muito a respeito disso, vamos direto para ele. Eu nasci no Chile, mais especificamente no dia 27 de agosto de 1983. Tive o início de infância lá, fui até a escola. Eu lembro que eu tinha um uniforme todo bonitinho, com gravatinha e tudo mais. Eu lembro bem até, impressionante como eu consigo lembrar de muita coisa da minha infância, mesmo que eu fiquei no Chile até por volta de uns 7 anos de idade, eu tenho boas memórias de lá, das brincadeiras, da Páscoa, do Natal. Tinha uma vendinha na frente da minha casa, na verdade uma doceria ali, e eu gostava de comprar uma balinha que era em formato de bebezinho. Olha que bizarro, né? Anos 80, gente, anos 80 é outra parada, mas eu adorava aqueles docinhos. Minha mãe escondia os ovos de Páscoa e teve uma vez que eu levantei, acordei e fiquei espiando onde guardava. Aí eu levantei e na hora de procurar os ovos eu ia direto em cada um deles e eles, ué, como você sabe, né? E enfim, eu lembro de muita coisa, eu lembro de bastante coisa de lá. Até que por volta dos 6, 7 anos de idade, os meus pais resolvem vir morar no Brasil. E, chegando aqui no Brasil, os meus pais acabaram se separando. Eu não sei muito bem o porquê de tudo isso, porque, como eu falei, eu era muito criança na época. Mas eu bem me lembro que meu pai foi morar com uma outra mulher, então já dá pra ter um pouquinho de noção do que aconteceu. E a minha mãe foi morar num restaurante chileno. Então, eu fui morar com minha mãe nos fundos de um restaurante. E o meu irmão ficou com meu pai. O meu irmão é um pouco mais velho do que eu. A diferença, claro, é que eu sou mais bonito. Eu não sei se vocês sabem, mas o primeiro filho sempre é o rascunho. O segundo é o que vem com qualidade. Brincadeira, brincadeira. Mas a gente morava nos fundos desse restaurante. A casa era bem pequenininha. Tinha um único cômodo que comportava ali a sala, o quarto e a cozinha. Não tinha banheiro, o banheiro era compartilhado do lado de fora. Esse restaurante era bem grande, mas bem grande mesmo, a ponto de ter não só a nossa casa, mas tinha a casa de outras pessoas que também trabalhavam nesse restaurante. Esse restaurante, ele era um restaurante chileno. Ele ficava na aldeia de Carapicuíba. É um lugar um pouquinho mais afastado da capital, mas bem pertinho mesmo. Apesar de que pra gente paulista tudo é perto, né? E dependendo da cidade onde você mora, isso é muito, mas muito longe mesmo, né? Mas enfim, esse restaurante, como eu falei, era um terreno enorme, era tipo um sítio, porque, como eu falei, é um pouquinho mais distante da cidade, e era um restaurante que na década de 90 era muito badalado. Muita gente, mas muita gente mesmo ia pra esse restaurante. Esse restaurante não funcionava de segunda a sexta, era só sexta, sábado e domingo. E sexta e sábado era à noite. À noite a partir das 19 horas e até 3, 4, às vezes até 5 horas da manhã, dependendo da clientela ali.
A minha mãe era garçonete desse restaurante e à noite o que eu fazia? Ficava na rua com os amigos, conversando e tal. E aí, como era sexta, sábado e domingo, a gente ficava ali conversando na porta do restaurante, sabe fazendo o quê? Cuidando de carro. Como assim? É tipo flanelinha. O carro chega, os clientes ali do restaurante chegavam, eu ia até ele, cada um tinha a sua vez, né? Ó, agora é minha vez, agora é a sua vez. Aí eu chegava até ele e falava, tio, posso tomar conta do carro tal? Ele olhava pra mim, né? Eu devia ali ter uns 7, 8, máximo 9 anos de idade. E aí ele fala, mano, imagina esse menininho, né? E eu era magro. Imagina ele, que ele vai proteger do quê, né? Aí, obviamente, acho que ele pensava, se eu não deixar ele cuidar, ele vai arriscar meu carro. Então é melhor eu deixar ele cuidar. E ele falava, sim, pode tomar conta do carro e tal. E olha que essa ideia de riscar o carro nem passava pela minha cabeça. Apesar que pensando agora, seria uma excelente estratégia, hein? Chegar ali, ô tio, posso tomar conta do carro? Aí na mão direita, jogo da mão direita pra mão esquerda, fico jogando, sabe, brincando, de um lado e pro outro com uma chave de fenda. Senhor, pode deixar eu cuidar do carro? Será que o senhor vai deixar ou não vai deixar? De repente eu conseguia uma grana a mais, né? Mas enfim. E por falar em trabalho, eu acabei de lembrar que aos 8 anos de idade eu fui empresário. Sim. Por quê? Porque eu peguei uma caixa de isopor, aquelas caixas de isopor que o pessoal guarda bebida e tudo mais, vai pra praia, sabe? Eu peguei uma emprestada com um amigo. Aí que eu fiz? Ali perto da minha casa tinha uma fábrica de sorvete. Aí eu fui até lá e comprei vários sorvetes. E aí eu botei a caixinha aqui do lado, né? Tinha uma alça, né? Eu passei ali pelo corpo e saí vendendo o meu sorvetinho. Olha aí, eu era empresário. Eu lembro até hoje, cara, eu gritava assim: ó sorvete cremoso, gelado. Era exatamente, puxa, é muito legal lembrar disso. Eu ficava lá gritando na rua, ó sorvete cremoso, gelado. Só que sabe o que aconteceu? Eu acabava chupando mais os sorvetes do que vendendo. Então eu levei à falência a minha primeira empresa aí. Então não deu certo. Eu acabei voltando. Meu negócio era cuidar dos carros mesmo. Não dava certo vendendo sorvete. Mas ali eu fazia um dinheirinho legal. O cliente entrava, comia e tal. Na hora de ir embora, eu ia lá e falava: ô tio, eu tomei conta do carro. Ele me dava um trocado. Então pode-se dizer que esse foi meu primeiro trabalho. Sexta e sábado à noite, madrugada. E no domingo não funcionava de madrugada. Funcionava no almoço. Então enchia durante ali o horário do almoço, final da manhã, e o movimento ali até perto das 6 horas da tarde. E cara, era muito, mas muito carro. Não era tipo 10, 20, eram 30, 40, até 50 carros. Eu lembro que um pouquinho mais abaixo do restaurante tinha uma ruazinha que tinha um campo de futebol. E muitas vezes quando enchia a parte de cima, o pessoal ia estacionar nesse campo de futebol que também muitas vezes ficava lotado. Como eu falei, era um restaurante bem badalado e até premiado na época, por causa daquilo que era servido, a comida chilena ali. Então muita gente queria ir até esse restaurante. E como era um pouquinho afastado da cidade, tinha aquele charme todo e tudo mais. Enfim, é claro que eu não ficava de olho nos carros, eu ficava ali na fogueira junto com os amigos, às vezes a gente pegava umas batatas e tal, e colocava nos espetos e assava e comia batata. Enfim, era legal até, era divertido. Mas é óbvio que não é nada legal uma criança de 8, 9 anos de idade ficar na rua de madrugada. Mas como minha mãe tinha que trabalhar, era a única forma que a gente tinha. E graças a Deus, nada de mal aconteceu. Eu estudava no período da tarde na escola, se eu não me engano, EEPG Aldeia de Carapicuíba, que depois mudou para Esmeralda Becker Freire de Carvalho. Caramba, como é que eu consigo lembrar disso? A primeira e a segunda série eu estudei nessa escola. Mas tinha um negócio que eu odiava, cara. Eu ficava muito mal. Por quê? Eu saía da escola por volta das 6 horas da tarde, aí vinha pra casa e tal. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui. O caminho da escola até em casa era praticamente uma retona assim, e muitos caminhões passavam por ali. A estrada não era asfaltada, mas a estrada de terra mesmo, e muitos caminhões passavam por ali. Então, o que eu e alguns amigos faziam? Pegava rabeira. Eu não sei como isso chama na sua cidade, aqui em São Paulo a gente chama de rabeira, que é simplesmente correr atrás do caminhão e se pendurar nele. E aí a gente pegava carona e ia diretão, porque sempre todos os caminhões passavam na frente do restaurante. Graças a Deus eu também nunca caí. Agora, uma coisa que eu lembro muito bem é que muitas vezes também eu voltava com o meu professor. Ele pegava o mesmo caminho e obviamente não pegava a rabeira. Mas eu ia junto com ele conversando. Não só eu, mas alguns outros alunos também iam junto. Só que aquela coisa, né? Pra gente ele era enorme, um boneco de Olinda. E a gente pequenininho, então pra acompanhar ele, acompanhar a passada dele, a gente tinha que dar muitos passos
passos a mais. E isso fez até hoje, olha só que interessante, até hoje eu ando rápido por causa disso. Porque por diversas vezes eu acompanhava meu professor e tinha que dar passada rápida, e até hoje eu ando rápido por consequência disso aí. Olha só que legal, uma curiosidade aí. Fechando parênteses agora. Aí eu chegava em casa, mas o que acontece? Já tava ficando escuro, meio quase noite, e eu tinha que passar por todo o restaurante para só depois chegar em casa. E eu, cara, sempre fui muito criativo, assim, na minha cabeça sempre imaginei muitas coisas, né? Então o que eu imaginava? Eu passando de noite, tudo escuro, tudo apagado ali no restaurante, imaginava todos os demônios possíveis correndo atrás de mim. Cara, era bizarro. Aliás, ali a decoração desse restaurante, pra você ter ideia, o chão era de terra batida. Era bem rústica a decoração desse restaurante, então era bem charmoso até. Hoje mesmo eu pensando, puxa, é bem charmoso, assim, terra batida, mas tudo muito limpinho, tudo muito organizado, mas ele tinha esse charme. Contudo, né, como é rústico, pra mim ficava aterrorizante. E eu passava correndo até chegar em casa com o coração na boca pra entrar e encontrar minha mãe, que seria minha segurança. Mas essa é a parte ruim pra mim. Muitas vezes ela não estava em casa. Como ela ficava de folga de segunda a quinta, então ela muitas vezes ia na casa da minha tia, no município razoavelmente próximo, voltando a dizer que a noção de perto ou longe é bem diferente de paulista para pessoas de outras cidades, mas razoavelmente próximo ali. Então eu chegava em casa com o coração na boca, com medo, morrendo de medo e pensando em encontrar minha segurança, que ali no caso era minha mãe. O meu irmão não morava com a gente, morava com meu pai. Então eu entrava em casa, ficava sozinho, morrendo de medo e muitas vezes eu ficava chorando. E eu lembro inclusive um dia que eu cheguei, ela não tava, fiquei chorando, fui até o cesto de roupa suja para pegar uma blusa dela, porque ainda tinha o perfume dela. E aí abracei aquela blusa e dormi, fiquei chorando até ao ponto de dormir. E aquilo foi assim, machucando o meu coração, sabe? Essa sensação de abandono eu tinha. Primeiro dos meus pais terem separado, depois essa situação. Então foram caindo algumas sementes no meu coração. Até que um dia uma tia minha que morava no Chile ia casar e a minha mãe foi até o casamento, mas não me levou. Era final de ano, férias, então ela me deixou com uma mulher que inclusive vendia tipo pulseirinha, brincos ali na porta do restaurante. Era tipo uma hippie, digamos assim, vai. E por vender essas coisas, esses artesanatos aí que a mulherada adora, a gente foi pra praia, ela me levou pra praia e nós ficamos num camping. Ela, o marido dela, os 2 filhos e eu. Então a gente morou naquela barraca nessa temporada aí de férias que eles ficaram vendendo os artesanatos dele lá na praia. E, mais uma vez, qual o horário em que se vende os artesanatos? Não é de dia, né? Geralmente é à noite. Você que vai à praia e vê esses artesanatos, geralmente eles estão à noite. E era isso que ela fazia à noite lá em Ilhabela, litoral norte de São Paulo. Nós fomos pra lá e ela ficava à noite, de madrugada. E mais uma vez, olha só, eu andando pelas ruas sozinho de madrugada, porque ela não ficava ali tendo tanto controle de mim, porque ela vendia as coisas e eu, como uma criança, não queria ficar andando por ali. Sabe o que eu fazia? Eu ia pro fliperama que tinha ali perto, eu adorava ficar ali no fliperama, vagando no fliperama, de repente conseguia jogar, alguma coisa do tipo, mas eu ficava ali perambulando pelas ruas de Ilhabela nesse período da madrugada. Inclusive, deixa eu abrir um outro parênteses aqui, aconteceu uma coisa, foi sem querer, mas é uma confissão de pecado aqui também. Uma vez ela pediu pra eu ir comprar pão, e aí eu fui lá, comprei o pão e voltei lá pro camping. Só que eu notei que o dinheiro estava no meu bolso. Ou seja, eu fui lá na atendente, pedi o pão e saí. Eu esqueci de pagar e foi super sem querer. Aí eu falei, opa, dá pra fazer isso. Legal. E então eu ia direto nessa padaria, pegava doce, pedia, moço, me fez um doce e tal. E assim, porque se pedia num lugar e pagava lá do outro lado. E aí eu pegava o doce e tal e ia simplesmente embora. Bizarro, né? E sempre que ela pedia pra comprar pão, eu comprava, entre aspas, o pão e voltava com o dinheiro no bolso. Jesus amado. E gastava lá no fliperama, óbvio. Enfim, confessando pecados aqui, desculpa aí. Fechando parênteses então. Passado esse período aí, nós voltamos pra São Paulo e eu não tenho a menor ideia como o meu pai ficou sabendo onde eu estava. Então o que ele fez? Ele foi lá me buscar na casa dessa mulher. Cara, eu não tenho a menor... Foi CSI, né, cara? Foi Sherlock Holmes. Eu não tenho a menor ideia como ele descobriu
descobriu onde eu tava, com quem eu tava. Eu sei que ele foi lá, me pegou e levou pra casa dele. A mulher não podia fazer nada porque era o pai da criança, né? Então entregou, né? E a minha mãe nesse período tava no Chile. E eu então passei a morar com meu pai, meu irmão que já morava com meu pai, e ali eu conheci a Silvana, a minha madrasta, que eu chamo até hoje de tia. Depois eu vou falar um pouquinho mais a respeito dela, que na verdade nem é madrasta, é boa-drasta. Eu explico mais tarde. Só que o que acontece? Eu fiquei um período com ele, e aí eu lembro de minha mãe ir lá me buscar. Eu acho que meu pai viajou, me perdoem, porque essa parte aqui é um pouco nebulosa na minha mente aí. O que eu lembro é que minha mãe foi lá, me buscou, eu passei a voltar a morar com minha mãe, ela tinha regressado do Chile, foi lá me buscar na casa do meu pai, e nesse dia meu pai não estava em casa, então eu voltei a morar com minha mãe, mas um pouco depois eu falei pra minha mãe que queria morar com meu pai em definitivo. E então eu passei a morar então com ele. Passamos então a morar meu pai, minha madrasta, meu irmão e eu. E era divertido, era muito legal, era muito bom morar com meu pai. Meu pai sempre foi protetor e muito brincalhão, a gente brincava muito com ele. Mas também ele era bem rigoroso, coisa que não agradava tanto o meu irmão. Que como era mais velho quando eles se separaram, talvez isso afetou um pouco ele começou a ficar um pouco mais rebelde, começou a andar com más companhias, e isso foi prejudicando ali na adolescência dele. A fase onde muitos ficam rebeldes, né? Você sabe como é. Diferente de mim, meu irmão sempre teve fascínio por carro, sempre gostou. Meu pai, inclusive, é mecânico, então ele puxou muito mais o meu pai e gostava muito de carro. Eu não ligo a menor para carro. Para mim, o que importa é que ele me leve de ponto A a ponto B e pronto. Eu não fico fissurado, nossa, olha aquela máquina, olha aquele motor, olha aquele carro assim. Para mim, tanto faz. E justamente pelo fato do meu irmão gostar de carro, é que ele começou a dirigir antes do que eu. Começou a aprender mesmo antes dos 18 anos, ele já sabia dirigir. E aí, uma vez, num fim de semana, meu irmão virou pro meu pai e falou: pai, deixa eu lavar a Caravan. A gente tinha uma Caravan e um Fiat 147. E aí ele falou: pai, deixa eu lavar a Caravan, só que, assim, como recompensa de ter lavado ela, deixa eu dar uma volta no bairro. E meu pai falou: ok, beleza, fechado. E aí o meu irmão lá, todo empenhado, lavando o carro, lavou bonitinho e tal, não sei o quê. E depois, meu pai deu a chave na mão dele e ele pegou o carro e foi dar a volta no bairro. Só que, o que acontece? Cara, né, foi querer se exibir, sei lá o que, acabou enfiando o carro no muro de uma escola. Meu Deus do céu. E, zoou todo o carro, derrubou o muro, e aí meu pai ficou absurdamente irritado e acabou dando um soco na boca do meu irmão. Eu lembro até hoje, essa imagem é muito lúcida na minha mente. Eu tava na garagem de casa e tava vendo o meu irmão e meu pai voltarem. E o meu irmão, ele tava assim com a mão na boca, segurando sangue, que eu acredito que era mais por causa do soco do que propriamente pela batida. E a noite daquele dia foi um terror, porque teve muita discussão em casa, e aí eu lembro que à noite eu já estava dormindo, eu acordei ouvindo as discussões no andar de baixo da casa e eu falei: ué, que é isso? Gritaria, sabe? Briga do meu irmão com o meu pai embaixo, meu pai brigando com o meu irmão. E aí eu corri, pulei da cama, a gente tinha uma beliche, eu pulei da cama ali e corri para tentar entender o que estava acontecendo. Me apoiei assim na grade da escada para tentar olhar para baixo, e quando eu olho assim na direção da escada, eu vejo meu irmão subindo desesperado. Assim, não é subindo normal, em pé, meio que caindo, sabe? Desesperadamente mesmo. E nessa hora eu vejo meu pai quebrar um cabo de vassoura nas costas do meu irmão. E aí ele sente aquela dor, grita, sobe correndo, passa do meu lado assim, eu assustadíssimo. Aí eu entro no nosso quarto, fecho a porta. Meu irmão chorando, gritando de dor ali do meu lado, e aí eu ouço meu pai chegando no quarto. Aí olha só o que é o amor de irmão, né? Sabe o que eu fiz? Meu pai abriu a porta com tudo, eu entrei na frente do meu irmão e falei: você não vai mais bater nele. Olha só que loucura, amor de irmão, né? E aí meu pai olha pra mim e fala assim: por quê? Você quer apanhar junto? Eu falei: não, eu não quero apanhar, mas você também não vai bater nele. Aí ele olhou pra mim, virou as costas e saiu. Quando meu pai fechou a porta, meu irmão falou: eu vou fugir de casa, não aguento mais isso, vou correr de casa. Aí eu falei: não, pelo amor de Deus, não faz isso, tal. E aí eu comecei a chorar, e aí, sabe, foi muito complicado aquela situação. Então meu irmão esperou o meu pai e a minha madrasta dormirem, e ele fingiu dormir, eu também estava ali. E aí ele pegou, saiu da cama, e eu lembro claramente isso também.
ele saindo, falando, não fica quieto, não sai, e eu chorando, mas segurando ali o choro, não chorar de abrir a boca, né? Mas chorando ali na minha cama, e eu ouço ele sair de casa. Algum tempo depois, meu pai vai no nosso quarto, dá uma olhada, acho que ele suspeitou de alguma coisa, talvez escutou o barulho do portão, e ele foi no nosso quarto e não encontrou meu irmão, e perguntou pra mim, cadê seu irmão? Eu falei, ele fugiu de casa. E aí ele saiu atrás, mas não encontrou. Dia seguinte, meu pai saiu para procurar meu irmão, não encontrava, demorou acho que uns 2 dias, se eu não me engano, para encontrá-lo. Ele estava na casa de uma pessoa, um amigo dele que morava na comunidade, e o próprio amigo dele da comunidade falou, cara, o que você tá fazendo aqui? Aqui não é teu lugar, você tem uma casa, você tem um pai, cara, vai lá pra tua casa, vai com seu pai e tudo mais. Foi então que ele acabou voltando para casa, e para alegria muita do meu coração, porque eu nem comer estava conseguindo comer. E a partir desse ponto, eu preciso fazer uma pausa no que acontecia com o meu pai e passar a contar um pouco do que acontecia com minha mãe nesse momento. Ela se relacionou com uma pessoa que trabalhava também nesse restaurante, que inclusive está casada até hoje. Mas naquele momento ela acabou engravidando e aí ela acabou querendo marcar um aborto. Sim. E aí ela foi numa farmácia que tinha ali próximo e acabou marcando sim esse aborto. No entanto, depois de alguns dias, ela voltou na casa da minha tia. Essa que eu falei que morava no Rio Pequeno. Ela era e é ainda crente e levou a minha mãe para um culto. Ao final desse culto, veio uma irmã querendo falar com minha mãe. Falou, olha, eu preciso conversar com você. Deus está te falando 2 coisas. Posso falar? E minha mãe falou, bom, pode, né? O que eu vou fazer, né? Pode falar, claro. Então a irmã falou assim, bom, a primeira é, o seu tempo neste país se acabou. Volta pro teu país. E aquilo já foi um susto, porque assim, ela nunca tinha visto aquela mulher, né? Não tinha conversado com ela, e era uma mulher que tinha ido até essa igreja, uma irmã que tinha ido a essa igreja, e também não conhecia a minha tia. Aí minha mãe ficou meio assustada. Aí a segunda coisa que ela falou, disse assim, Deus está falando para você não fazer aquilo que você programou para fazer. Ele sabe o que é e ele não se agrada disso, e você sabe do que ele está falando. Aí o coração da minha mãe foi pro chão, porque ela sabia que se tratava do aborto. Então ela agradeceu ali, recebeu uma oração, tudo, e depois acabou desmarcando esse aborto, graças a Deus. No entanto, aquela palavra de voltar para a terra dela ficou ainda no coração dela. Passaram-se algumas semanas, ela retornou na casa da minha tia e minha tia novamente levou ela para um culto. E, mais uma vez, desta vez, uma outra irmã veio falar com a minha mãe e disse o seguinte, eu preciso falar com você, você pode me ouvir? E a minha mãe já falou, ixi, lá vem, né? Lá vem bomba. E aí ela falou, não, claro, pode falar. E aí a mulher falou de novo a mesma coisa. O seu tempo nessa terra acabou, volta pra tua terra. E aí minha mãe tomou um baita susto, porque afinal de contas era a segunda vez que Deus estava falando isso por uma outra pessoa. Então isso era muito impactante para ela. E a segunda coisa que ela tinha para falar era a seguinte, você tem 2 filhos e para um deles Deus tem um propósito nessa terra. E aí minha mãe ficou super apreensiva, porque justamente tinha eu mais o meu irmão. E de pronto ela imaginou que seria o meu irmão, o Fernando. O nome do meu irmão também é Fernando. Deixa eu abrir um parênteses aqui para te explicar. Seguinte, isso é até engraçado. Vocês sabem, o meu nome é Fernando. Acabei de falar o nome do meu irmão. Chuta o nome do meu pai. Exato, Fernando também. Pois é, como é que aconteceu? Diz o meu pai que foi assim. Quando nasceu o meu irmão, obviamente, geralmente acontece isso. Talvez você tenha o nome do seu pai ou da sua mãe. O primeiro filho ganha o nome do pai ou a primeira filha ganha o nome da mãe. Isso até é normal, né? Então, o meu irmão, como o primogênito, ele ganhou o nome do pai. No caso, Fernando. Só que aí, quando eu nasci e a mulher perguntou para o meu pai qual era o nome, meu pai entendeu qual é seu nome. Entendeu? E aí ele falou, Fernando. E aí eu fiquei com o Fernando. A loucura de tudo isso é que toda a minha família, apesar de no documento estar escrito Fernando, toda a minha família me chama de Rodrigo. Sim, me chama até hoje de Rodrigo. Agora, imagina a loucura que é você, até os 7, 8 anos de idade, sempre ser chamado por um nome,
E aí eu lembro, o dia que eu fui entrar na primeira série, a minha mãe falou: olha, filho, as pessoas vão te chamar de Fernando, mas seu nome é Rodrigo, tá ok? Deu. Não, não tá ok, né? O que acontece? Meu nome é Rodrigo Fernando. E aí, guarde bem, este é o primeiro momento onde eu tive uma certa crise de identidade, porque afinal de contas, quem eu sou? Sou o Fernando? Sou o Rodrigo? Qual é o meu nome, né? Então isso balançou, mexeu um pouco com a minha cabecinha na época. Mas enfim, assim que ficou o nome, tanto o meu quanto do meu irmão, de Fernando, sendo que meu pai também é Fernando. Beleza? Deu pra entender, né? Fecha parênteses. Então, quando aquela mulher falou pra minha mãe que Deus tinha um propósito para um dos filhos dela no Brasil, ela já pensou no meu irmão mais velho, porque na cabeça dela eu voltaria com ela pro Chile. Só que o que acontece? Voltando agora na história juntamente com o meu pai, meu irmão e eu. E, no caso, a minha madrasta. A minha mãe voltou para casa, né? Pensou, meditou e tudo mais. E aí, então, ela resolveu voltar em definitivo para o Chile. E nisso, ela liga pra gente e pergunta quem de nós, meu irmão e eu, querem voltar pro Chile juntamente com ela. E o meu irmão, de pronto, falou: eu quero. Até porque meu irmão estava envolvido com algumas besteiras por aqui. E aí, ele queria já voltar, ele não aguentava também, o relacionamento dele com meu pai estava bem difícil, tudo. Então ele queria voltar pro Chile. E quando ela perguntou pra mim, eu falei: não sei. Não sei, eu fiquei na dúvida dela. Não, vamos, toda a sua família está lá, seus tios, seus primos, seu irmão vai estar e tudo mais, eu vou estar, então vamos com a gente. E eu sempre falava que eu nunca soube o porquê que eu fiquei no Brasil, porque eu escolhi ficar no Brasil e minha mãe respeitou isso. E então ali quando eu tinha uns 12, 13 anos de idade, meu irmão foi embora em definitivo para o Chile juntamente com a minha mãe. E eu então fiquei no Brasil junto com meu pai e minha madrasta. Passa-se um tempo até que um fatídico dia a nossa casa é assaltada. E o pessoal leva tudo, muita coisa. A gente estava começando a ir super bem em casa, meu pai estava num trabalho bem legal e eu lembro da gente ter saído inclusive para comprar roupas para mim. E os caras que entraram em casa levaram roupas que tipo eu nem tinha usado ainda. Levaram um videogame, aparelho de som. Eu lembro que o aparelho que eles levaram, a gente não chegou a pagar a primeira prestação ainda. E levaram muita, mas muita coisa, e isso foi um baita choque pro meu pai. E o que ele fez? Ele desapareceu. Sim, é nesse momento que meu pai me abandona com a minha madrasta, sem nenhum tostão no bolso, sem deixar nada, sem deixar um bilhete. Ele fala que vai procurar dar um jeito na situação e ele desaparece. E fica anos fora e eu sem contato nenhum com ele. E aí nesse ponto eu perdi o contato com todas as pessoas que eram da minha família, no caso, o meu sangue em si, entendeu? Porque naquela época, vale lembrar que não tinha celular, esse acesso à internet, comunicação como a gente tem hoje. Uma ligação internacional era um absurdo de caro. Uma ligação de um estado para o outro já era muito caro. Uma ligação para o Chile era ridículo. Nem telefone, inclusive, a gente tinha em casa, porque telefone naquela época era coisa para quem tinha muito dinheiro e a gente não tinha isso. E nesse momento, então, o meu coração começou a se fechar, porque começaram a cair algumas sementes que a terra do meu coração absorveu, que era a semente da rejeição. Porque eu pensava, bom, minha mãe foi embora, meu irmão foi embora, não tenho ninguém aqui, a minha tia na época eu não tinha contato e o meu pai me abandonou. Ou seja, se nem meu pai e a minha mãe estão comigo e meu pai me abandonou, quem é que vai me amar? Ninguém me ama. Ninguém nessa terra me ama. Então o meu coração começou a se fechar. Eu era uma criança super alegre, me dava com todo mundo, mas eu comecei a me fechar cada vez mais. Por quê? Porque o meu coração começou a sentir o peso da rejeição. E é interessante que isso não é alguma coisa pensada, do tipo, meu pai e minha mãe foram embora, logo eu sou abandonado, rejeitado e meu pai me abandonou, etc e tal, e então devido a isso eu vou tomar essa atitude. Não, é algo emocional, é algo que, entre aspas, o meu coração pensou e meu coração validou. Olha, tua mãe foi embora, seu irmão foi embora, o seu pai te abandonou, então ninguém te ama, já que os teus familiares te deixaram. Sendo que a minha mãe até ofereceu para eu voltar com ela, mas ainda assim pesou no meu coração todas essas coisas e eu comecei a me tornar uma pessoa extremamente fechada. Eu não conseguia conversar com as pessoas porque eu tinha medo de ser rejeitado por elas. Então o sentimento de rejeição, de abandono, de ninguém me ama, ninguém me quer, era muito
presente dentro de mim. E aqui eu quero levantar a segunda identidade na qual o diabo tentou imprimir em mim. A primeira, eu já falei, é a crise dos documentos. Eu sou Fernando, sou Rodrigo, o que eu sou da minha vida, né? E essa segunda é uma crise de identidade pior de todas, porque eu olhava pra mim e enxergava alguém que não era digno de ser amado. Olhando pra trás, quando eu voltava pra casa e minha mãe não estava lá, mais uma vez eu era deixado, quando meu pai me abandonou e tudo mais, tudo isso foi pesando demais no meu coração e foi imprimindo essa identidade de alguém abandonado, de alguém que ninguém ama e tudo mais. Então, por causa disso, eu me tornei uma pessoa extremamente fechada. Eu me comunicava com quem vinha falar comigo. As pessoas achavam que eu era tímido, mas na verdade não, eu não era tímido. Eu só tinha problema de comunicação porque eu não queria sentir o gosto amargo de ser rejeitado. Eu tinha tanto medo de me aproximar de alguém a ponto de falar: oi, tudo bom? E essa pessoa olhar pra mim: ei, sai daqui, quem é você? Nem te conheço, você vem me cumprimentar. Eu tinha muito medo, que hoje, assim, não teria nenhum problema, mas na época era muito, mas muito pesado. Me dava muito medo me relacionar com as pessoas, sabe? Eu tinha muito medo de sentir esse gosto amargo de novo da rejeição de qualquer outra pessoa. Então, para não ser rejeitado, eu preferi ficar na minha. E aqui é o momento onde eu falo um pouco mais da minha tia, da minha madrasta. Eu chamo de tia porque é aquela coisa, quando você conhece alguém e você é criança, você chama de tia, tio, né? E aí, como eu conheci ela com 9 anos de idade, eu chamei ela de tia, eu chamava ela de tia. E até hoje, com 30 e tantos anos de idade, eu continuo chamando ela de tia, mas é uma mãe de verdade, né? Ela, ao ver meu pai abandonando ela e também descobrindo traições, ela muito bem poderia dizer: olha, você não é sangue do meu sangue, você é filho do cara que era grosso comigo, filho do cara que me abandonou, então eu não quero nada contigo, tchau, some da minha casa. Ela poderia muito bem fazer isso, mas ela não fez. Em vez disso, ela me acolheu e me abraçou como um filho. E isso é uma tremenda bênção de Deus na minha vida. Tanto é assim que eu estudava nessa época, no período da manhã. E aí à tarde eu ficava na rua com os meus amigos, jogando bola, sentado na calçada, conversando, e ela não gostava disso. Minha tia é professora, então ela sabe como a educação, ou cursos e tudo mais são importantes na vida de alguém. Então ela falou pra mim: olha, Rodrigo, me chama de Rodrigo até hoje, como eu falei. Ela: olha, Rodrigo, escolhe um curso que você queira fazer. E aí eu pensei: poxa, que curso eu faria, né? Aí eu pensei e cheguei a uma conclusão. Falei: ô tia, quero fazer academia. Dela: academia? Porque na minha cabeça eu falei: vou fazer academia para ficar forte e aí ser aceito por outras pessoas, pelas mulheres, pelos amigos. Olha só, eu tentava utilizar outras coisas para ser aceito. O meu coração achava que não tinha nada de suficiente para ser aceito por alguém. Então eu buscava, num corpo melhor, alguém forte, né, ser aceito pelas pessoas. Então eu falei para ela: eu quero fazer academia. Ela falou: puxa, mas academia? Por que você não faz algo que você goste mais? Tipo, eu sempre vejo você desenhando. Aquele rapaz ali da rua de baixo ali, você vive conversando com ele, ele tem um curso, ele faz um curso de desenho, não é? Por que você não vai fazer aula lá? Eu pago pra você esse curso. E aí eu falei: poxa, boa ideia, né? Até porque meu irmão desenhava, e aquela coisa de irmão, né? Mais novo, sempre admirei o meu irmão, sempre admirei. E aí eu comecei a desenhar depois que ele foi embora, assim, talvez seja um reflexo da falta dele, então eu comecei a desenhar e rabiscar e tudo mais. Então, como eu já gostava de desenhar, eu falei com meu amigo e eu fui uma vez com ele pra ver esse curso de desenho. E aí, nesse curso de desenho, cara, eu gostei demais. E o professor Luizão, cara, demais. Amei esse cara. Cara, muito gente boa e crente. Pois é. E sabe o que esse cara fazia? Depois que eu terminava de fazer meu desenho, depois que acabava a minha aula, ele vinha com a Bíblia em cima da minha prancheta e começava a me evangelizar. E cara, como eu amava aquilo. Eu sempre gostei de Jesus, cara. Desde a infância eu sempre orei, sempre buscava assim, da minha forma, né, sem conhecer a Bíblia, mas sempre orava, sempre tive temor por Jesus. Então quando ele vinha falar pra mim de Jesus, cara, eu adorava e ficava ali vibradão ouvindo ele falar cada palavra do evangelho, até que um dia ele me convida para ir na igreja. E aí ele fala: Fernando, vamos na minha igreja, tal, pra você conhecer e tudo mais. E aí eu falei: não, vamos, bora, demorou, eu quero sim.
Aí passou a semana, chegou no domingo, quando a gente combinou, eu tava na casa do meu amigo jogando videogame. Eu sempre fazia isso, todo sábado e domingo eu ficava na casa do meu amigo jogando videogame. E aí eu lembro que dava tipo 3 horas da tarde, e aí no meu coração, puxa, dá tempo de ir pra igreja ainda. 4 horas, eu, ai meu Deus, ainda dá tempo. 5 horas, ai meu Deus, agora se eu correr ainda chego. Aí quando deu 6 horas eu, agora não dá mais tempo. Mas, sabe, parecia o Espírito Santo já tocando, já me atraindo até Jesus, sabe? Mas nesse fim de semana eu acabei não indo. Aí, durante a semana que eu fui fazer as aulas, o professor falou, você me abandonou, hein? Nem foi. Me desculpa, tal. Inventei uma desculpa lá, menti pra ele, claro. E eu falei, não, mas esse fim de semana eu vou. Com certeza, pode contar comigo. Esse fim de semana eu vou. E aí, então, eu cheguei em casa e falei com minha tia. Falei, tia, olha, esse domingo eu vou na igreja. Ela falou, vai ser bom, muito legal, eu te apoio na sua decisão, pode ir, vai na igreja mesmo, vai ser bom. E aí eu fui. Dia 25 de julho de 1999, a primeira vez que eu entrei na Igreja Cristã da Família. Na época, chamava Igreja Evangélica do Fundamento Apostólico. Aí mudou o nome, agora é Igreja Cristã da Família, igreja na qual eu frequento até hoje. E quando eu entrei lá, cara, o louvor já falou comigo, já quebrou, arrebentou meu coração. Deus já estava falando comigo e eu saí de lá assim, um outro ser humano, cara. Deus já tinha falado comigo, era tudo que eu precisava, meu coração encontrou conforto e ali então eu comecei a me relacionar com Jesus. E aqui eu preciso abrir um parênteses, porque uma vez eu fui na igreja da minha tia, juntamente com meu pai, e lá, durante o louvor, eu falei pro meu pai, eu quero ir lá na frente cantar. Ele olhou pra mim e falou, como assim? Porque assim, eu ouvia minhas primas cantando e tudo mais. E assim, eu acabei crescendo nesse ambiente cristão, evangélico. E aí eu conheci algumas músicas. E aí eu falei pro meu pai, eu quero subir lá pra cantar. Isso durante o louvor. E aí meu pai chegou pro meu tio, que era um dos líderes da igreja, conversou lá, olha, ele quer cantar, né, tal. E eu não sei porquê e como, mas me deixaram cantar naquele dia. E eu peguei o microfone ali e cantei a música. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei, não temerei, não temerei. É uma música super antiga, talvez você conheça ou não, mas é uma música muito antiga e eu cantei essa música que, cara, foi uma música totalmente profética. Porque verdadeiramente eu andei meio que no Vale da Sombra da Morte, cuidando dos carros na madrugada, andando na praia de madrugada também, tendo sido abandonado pelo meu pai. Tudo isso foi, sabe, trazendo como se fosse o Vale da Sombra da Morte para o meu coração. Mas o tempo todo o Senhor estava comigo. Mas continuando. E nesse ponto eu gosto de imaginar como se Jesus pegasse a minha vida como se fosse uma carta. Então ele tem ali a escrita, eu nascendo, né, uma família feliz, a gente era uma família feliz, e depois aconteceu a separação, as coisas que aconteceram e tudo mais, o momento onde eu fui lá na frente cantar uma música, porque eu sempre, como eu falei, eu sempre tive esse temor por Jesus, e só que aí depois todas as coisas que aconteceram, o abandono, andando pelas ruas de madrugada, cuidando de carros e tudo mais, o sentimento de solidão, abandono, o peso enorme da rejeição, e então Jesus vem com seu sangue e apaga todas aquelas dores, começa a apagar aquela identidade que o diabo estava tentando imprimir em mim, de alguém rejeitado, de alguém abandonado, de alguém que nunca ninguém iria amar, e começou a colocar aquilo que ele tem por mim, que é um amor incondicional de um pai para um filho. E ali eu comecei então a ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E é claro que ali não foi instantâneo que tudo isso aconteceu. Demorou anos. Tem muitas coisas que ainda até hoje eu vou lutando e aprendendo a me desvencilhar e a implantar a identidade que Deus me deu. Mas com certeza a enorme maioria das coisas já foram retiradas. Aquela semente de abandono, de rejeição, foi estraçalhada do meu coração, porque o Pai veio até mim. A própria palavra diz que, ainda que teu pai e tua mãe te deixem, eu, o Senhor, jamais te abandonarei. E é interessante, eu sempre gosto de mencionar isso, porque a Bíblia fala que Deus faz o solitário viver em família. E a igreja na qual eu congrego chama exatamente assim, Igreja Cristã
da família. E é ali que eu encontrei vários pais, várias mães, primos, irmãos, uma família completa. Aí o tempo passa e de repente o meu pai aparece, me pedindo perdão, chorando, e é óbvio, agora, depois com o coração já alcançado pelo Senhor Jesus, compreendendo as Escrituras, conhecendo um pouquinho de Jesus, porque eu era neófito, era novo convertido, obviamente eu perdoei o meu pai e amei meu pai. Inclusive foi ali que ele me revelou que ele também havia se convertido e virado pastor missionário. Depois de vários anos que ele tinha me deixado, ele passou por um processo com Deus, na qual se converteu, teve intimidade com Deus e agora vive viajando e pregando o Evangelho. Infelizmente eu tenho pouco contato com ele, mas o importante é que o Senhor esteja abençoando e cuidando do coração dele para que ele possa glorificar a Jesus através da sua vida. É claro que aquilo que ele fez é um peso nas costas dele, infelizmente, por aquilo que aconteceu, tem a consequência do pecado. Ele sempre fica muito sentido pelo fato de não me ver crescer, de não acompanhar a minha vida, tanto pessoal como espiritual. Mas o mais importante é que o coração dele esteja junto com o do Senhor Jesus. Mas é claro que esse foi só o começo, o início do começo do princípio da transformação de Jesus através do seu doce Espírito na minha vida. Uma transformação completa no meu coração, na minha vida, na minha casa, na minha família, em tudo aquilo. E, é claro, eu vou contar para vocês, mas não agora, porque já se alongou demais o podcast, vai ter que ficar para o podcast da semana que vem. Inclusive, lembra que eu falei que uma mulher chegou na igreja para minha mãe e falou que ela tinha 2 filhos e para um deles Deus tinha um propósito nessa terra, no Brasil? Então, e também vou falar sobre o início do meu relacionamento, do meu namoro com a Fran e como Deus usou ela na cura do meu coração com relação à rejeição, como Deus usou muito, mas muito mesmo, a vida da Fran na minha vida para transformar o meu coração, para trazer a realidade de Deus na minha vida. Inclusive, eu costumo dizer que a Fran é a expressão física do amor de Deus pela minha vida, porque o amor que ela tem por mim é vindo de Deus. Então esse episódio foi para apresentar para vocês o começo da minha vida, no Chile e tudo mais, os traumas, até o comecinho ali quando eu me converto. No podcast da semana que vem, eu vou trazer sobre a transformação de Jesus na minha vida e até os dias de hoje. Beleza? Por enquanto, espero que esse podcast esteja te abençoando, falando com você, te inspirando e, claro, também motivando. No próximo podcast eu quero falar mais a respeito dessa questão da rejeição, eu vou falar bastante sobre isso, como o Senhor foi curando o meu coração. Vou falar também sobre identidade. Muitas pessoas têm a sua identidade arranhada, assim como aconteceu comigo, e como foi o processo de Deus na restauração da minha identidade, da minha vida. E ainda tem uma terceira identidade. Eu falei da minha identidade no questão Rodrigo ou Fernando, dessa dificuldade, da questão daquilo que o diabo estava imprimindo em mim, que eu era abandonado, rejeitado, mas ainda tem uma terceira, e aí eu vou contar no podcast da semana que vem. Mas agora chega de spoiler, eu espero mais uma vez dizendo que Deus te abençoe muito, mas muito mesmo, que através desse testemunho da minha vida, Deus possa falar muito ao seu coração. Lembrando que eu, apesar de ser o testemunho da minha vida, eu não sou o protagonista. Jesus é o protagonista dessa história. Eu sou apenas um coadjuvante nessa história toda, porque é Ele quem faz todas as coisas, e que ao você ver isso, você possa ganhar fé, adquirir fé naquilo que o Senhor pode fazer na sua vida, especialmente você que tem dificuldades em casa, que foi de alguma forma se identificou com minha história, foi abandonado pelos pais, ou não conhece os pais, foi rejeitado por alguém, tem o seu coração machucado, manchado, a sua identidade dilacerada, de alguma forma arranhada, se você tem esse sentimento de que ninguém gosta de você, você não consegue se relacionar com as pessoas por medo, que de alguma forma Deus
possa falar com você, e eu acredito que, principalmente a partir do podcast da semana que vem, você vai conseguir entender e discernir algumas coisas para a sua vida. Você que tem um coração assim, que tem essas dificuldades aí de familiar e tudo mais, por muitas vezes eu achei que eu ia ser um sozinho na minha vida e nada ia acontecer. Então, enfim, eu quero muito falar com vocês. Eu tô aqui dando tantos spoilers porque eu quero muito falar com vocês, compartilhar com vocês aquilo que Jesus começou a fazer, fez e continua a fazer na vida de alguém que foi abandonado, que teve o coração quebrado, que não conseguia mais sonhar, que não conseguia mais olhar adiante, mas o Senhor restaura todas as coisas. Beleza? Se você foi edificado, então compartilha este episódio com seus irmãos, com seus amigos, manda lá no grupo da igreja para que eles possam ouvir. Se tem alguma pessoa que você conhece que de repente pode se identificar, com o meu testemunho, então compartilha com essa pessoa para que ela seja edificada, seja fortalecida também, a sua fé seja fortalecida em Cristo Jesus. E também acompanha as nossas redes sociais em todos os lugares, Facebook, Instagram, Twitter, lá no YouTube você vai encontrar a gente como Não Morda Maca, sem acento e nem cedilha. E o meu perfil pessoal no Instagram é @FernandoOrtega, com um O só que liga Fernando do Ortega. Beleza? Não se esquece também de acessar o nosso site www.nãomordamaca.com. Tem devocionais praticamente todos os dias para abençoar e fortalecer o seu coração. Beleza? Nos vemos então no episódio da semana que vem. Deus te abençoe e tchau, tchau. Perfect.